Oi, alunos, eu sou a professora Simone Dickmann e hoje nós vamos falar sobre administração estratégica. O que a minha formação? Eu sou formada em economia e também tenho pós-graduação em didática no ensino superior. Nós vamos estar falando sobre o que é uma administração estratégica de uma empresa, para que serve a administração. É a junção da estratégia, do planejamento com a gestão de uma empresa. A ideia da administração estratégica, ela é ligada a longo prazo. Eu não consigo planejar uma administração a curto prazo. Por quê? Porque eu tenho que estar planejando aquilo que eu vou estar fazendo com o tempo. Um gestor, ele usa o conceito para dar um norte para a empresa. Ele vai pesquisar qual é o ramo que ele vai estar trabalhando, o que ele precisa realmente para dar o norte para que a empresa se desenvolva. Então ele tem que ter um foco, e para que ele tenha um foco, ele tem que ter um plano de ação. Ele não consegue fazer nada sem ter um planejamento. E toda empresa tem um líder que direciona para onde que os colaboradores devem seguir. Qual é o passo, qual é o objetivo que a empresa tem que ter. Uma empresa sem ideia de administração estratégica pode ter até algum sucesso a curto prazo, mas a longo prazo ela não consegue se desenvolver, porque ela corre risco no mercado por causa do mercado competitivo, ela pode ter problemas com recursos financeiros. Então a empresa tem que ter quanto ela ganha e quanto ela pode gastar. Esse é um dos projetos, esse é um dos focos do desenvolvimento. Então a empresa sempre tem que estar se preparando, preocupada com o objetivo. É importante notar como a administração estratégica é vital para diferenciar empresas que fizeram sucesso e as companhias que não conseguiram ser bem-sucedidas. Então a gente pode observar empresas que têm muitos anos e que estão crescendo cada dia mais no mercado, é porque elas usam estratégias e elas usam meios, recursos para conseguir desenvolver. Mas a estratégia pode mudar no meio do caminho? Pode e deve. Por quê? Porque muitas vezes, se eu ficar com o meu plano inicial e ele não está dando certo, eu tenho que ir para um plano B. Eu não posso continuar na prática dessa estratégia que não está dando certo. Eu posso levar a empresa à falência, a um suicídio comercial. Por isso que é importante nós termos que ter uma estratégia e no meio do caminho nós mudarmos essa estratégia para que a empresa possa desenvolver no mercado. Próximo. É importante notar que o gestor ele tem que ter um planejamento para a sua empresa. Ele tem que estar ciente das mudanças que estão acontecendo no mercado. Ele tem que seguir um caminho. A empresa ela tem que ter ferramentas para se desenvolver. Quando se fala em uma administração estratégica, não estamos tratando de um roteiro de 6 meses ou de atitudes para hoje. Nós estamos planejando para um futuro, para algo para frente. Os principais conceitos relacionados à administração estratégica. Ambiente externo. O estudo do ambiente externo é fundamental para a aplicação da administração estratégica. Esse ambiente engloba os clientes, a concorrência, fornecedores, sociedade, tecnologia, agentes de governança, os contextos econômicos, político, ambiental e afins. Então, quando eu tenho um plano estratégico, eu sempre tenho que estar verificando o plano externo, de onde eu vou comprar, para quem eu vou estar vendendo. Esse modo de administração, uma vez que visa estar a um passo à frente, em harmonia como um todo.
assume que todos esses fatores influenciam no caminhar do negócio. Por exemplo, se há uma crise ambiental e os clientes começam a se preocupar com essas questões, é preciso ficar atento a que uma empresa deve prover nesse sentido. Então, um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem claro hoje, da pandemia. O que, quando fechou todo o comércio, fechou todas as lojas, para que as pessoas pudessem conseguir desenvolver, o que elas fizeram? Elas foram para o mercado da internet, né? Foram vender online. Então, isso são estratégias rápidas que devem ser tomadas. Então, eu não posso ter, eu planejei que eu vou vender só no balcão, mas aconteceu fatos que levam que eu não posso só estar vendendo ali. Então, para eu conseguir sobreviver no mercado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar novas estratégias. E as pessoas buscaram essas novas estratégias na pandemia. Ou atendia online, ou atendia em particular, ou levava as coisas em casa para que as pessoas pudessem continuar comprando. Então, isso é um plano de estratégia. Eu tenho que me adaptar ao que está acontecendo, não seguir só aquele projeto que eu tinha de primeira mão. Próximo. Ambiente interno. O estudo do ambiente interno complementa os conhecimentos básicos necessários para o desenvolvimento da administração estratégica. Ele se concentra em desenvolver o autoconhecimento da empresa em todos os seus detalhes. A proposta é identificar as forças e fraquezas da instituição frente ao cenário no qual ela atua. Então, o ambiente interno, quando eu vou em ambiente externo, nós já falamos, que é o mercado de trabalho, a concorrência, as formas que tem de se desenvolver. Agora, o ambiente interno é quando eu levo para dentro da empresa, eu identificar qual é o problema que eu tenho que enfrentar. Eu tenho que ver como eu estou administrando, como eu estou monitorando as funções da gestão estratégica, o que é melhor dentro da empresa para que eu possa levar externamente. Próximo. O planejamento estratégico. Toda empresa trabalha com diferentes tipos de planejamentos e planos para viabilizar o seu funcionamento. Isso se utiliza de instrumentos que têm a função de estabelecer e direcionar ações visando alcançar um objetivo. Então, o que serve para a minha empresa não serve para a empresa de José. Então, cada empresa ela tem um planejamento diferente, um planejamento que vai funcionar, uma estratégia melhor para o seu desenvolvimento. Eu posso vir de outra empresa, lá na outra empresa funcionava assim, mas na minha empresa não irá funcionar assim. Então, nós temos que ter várias estratégias para desenvolver no mercado de trabalho. Nesse sentido, o planejamento estratégico será um instrumento responsável por direcionar a implementação da administração estratégica. Podemos pensar que, enquanto a administração estratégica seria uma espécie de topografia, o planejamento estratégico seria um mapa construído a partir disso, indicando os melhores caminhos, trajetos e modos de prosseguir por aquele território. Uma das funções do planejamento estratégico é criar modos de harmonização entre os planos, objetivos e metas direcionadas aos diferentes setores. Afinal, não há como ter metas semelhantes para todos os setores. Um exemplo, o setor de RH, ele vai estar trabalhando com os funcionários. O setor de venda, ele vai estar trabalhando com a clientela. Então, eu não posso ter uma estratégia para o setor de RH e para o setor de vendas, a mesma estratégia. Então, eu tenho que ter estratégias específicas para cada setor, um objetivo específico para que possam alcançar as metas e os objetivos da estratégia do planejamento. Alguns pontos importantes a serem considerados no planejamento.
tudo que eu for fazer, tanto na vida pessoal como na vida profissional, eu tenho que ter uma orientação. Por quê? A mesma coisa, quando uma criança nasce, eu tenho que estar orientando como que ela vai para a escola, como que se veste, como que come. A mesma coisa na empresa. Proporcionar um sentido de uma visão para todos os atuantes envolvidos na empresa, tomando por perspectiva maior sempre o que é o objetivo fim da administração estratégica. Então eu tenho que orientar os meus funcionários, eu tenho que orientar toda a empresa para que eles possam se desenvolver dentro desse mercado. Eficiência. Busca otimizar a utilização dos recursos de modo a reduzir os custos e ampliar os benefícios da empresa. Então eu tenho que ser eficiente, eu não posso gastar exageradamente e ter despesas, eu tenho que aprender a reduzir custos e também ampliar os benefícios da empresa, começando até pelo material de limpeza, material de escritório. Então tudo isso eu tenho que ter eficiência. E outro ponto, a competência, que engloba a capacitação de grupos e indivíduos em executar as tarefas a partir das articulações entre conhecimento, habilidade e atitude. Então a empresa, ela precisa orientar, ela precisa ter eficiência, mas se ela só orienta e ela tem a eficiência, mas ela não tem pessoas competentes, pode acontecer o quê? Não se desenvolver e não alcançar o objetivo necessário. Então, complementando sobre a cultura, é um conjunto de valores e diretrizes. O que é cultura? Quando nós temos uma empresa, nós temos colaboradores e cada um tem um costume, uma forma de agir, forma de pensamentos diferentes também. Então, para que haja harmonia dentro da empresa, é preciso que os colaboradores cooperem também para que haja o desenvolvimento e cada um respeite o espaço de cada um. Inovação é um conjunto de esforços e de recursos que a empresa despende para manter sua atuação no mercado. Renovado e pioneiro, a partir do desenvolvimento de novos produtos, serviços, metodologias e afins. Aplicabilidade. O que é aplicabilidade? Nós vimos que a empresa ela depende, ela tem todo um processo para que tenha os resultados. O planejamento estratégico deve ser sempre pensado e elaborado de maneira que ele possa ser aplicado cotidianamente. Como que eu faço isso? Todos os dias eu tenho um processo para realizar. Eu tenho que levar à equipe tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu tenho que mostrar para a equipe o desenvolvimento estratégico, como que eu posso fazer, a rotina que a empresa deve fazer. Então, tudo isso é aplicado dia a dia. Então, nós temos um conjunto de funções para que a empresa possa se desenvolver. Informação. O que é informação? Informação é tudo aquilo que eu levo para as pessoas. Se eu não tenho a informação, eu não consigo fazer com que os colaboradores consigam desenvolver o processo. Se eu fico com a informação guardada para mim, o meu projeto ele não vai seguir para frente. Ela diz ao repertório de conhecimentos, dados produzidos pela organização, que são de maneira a permitir o uso da empresa. As informações, elas são decisões de uma gestão estratégica. Então, para que haja um desenvolvimento, eu tenho que passar as informações para que tenha qualidade, para que eu possa estar alcançando os objetivos e o desenvolvimento com a finalidade que eu espero. É importante nesse tópico diferenciar informações e dados. O que são dados? Números, registros, documentos.
Então, tudo que eu preciso tem que ter uma informação. Eu paguei quanto por um produto? Como eu posso vender? Então, eu tenho essa informação para que eu possa desenvolver. Eu não posso comprar um produto por R$8 e vender a R$8. Por quê? Porque eu tenho impostos, eu tenho o frete que eu pago, eu tenho outras taxas, eu tenho que pensar nas despesas com os funcionários. Então, eu tenho que ter um trabalho desenvolvido e organizado em cima disso, para que tenha um sentido tudo aquilo que eu estou propondo para a empresa. A informação é o que assegura muito dos procedimentos relacionados à administração estratégica. Garante a competência de monitoração e avaliação. Isso é um controle estratégico. Então, a empresa, ela precisa, como nós já falamos, de informação. Esse é o ponto fundamental e principal de uma empresa. Portanto, os elementos da informação, eles precisam ser priorizados para que haja o desenvolvimento, para que haja o subsídio, para que a empresa se desenvolva. Orçamento empresarial. É o responsável por relatar custos de um determinado período, assim como estabelecer direcionamentos para investimentos de recursos financeiros. Eu tenho que ter um orçamento para que eu possa estar fazendo com que a empresa se desenvolva. Eu não posso ter dívidas e tentar fazer mais dívidas. Então, eu tenho que ter um recurso para que eu possa desenvolver a direção da minha empresa, o investimento da minha empresa. Relatórios estratégicos. Avaliam e monitoram o desempenho qualitativo da empresa. Isso é, elementos não financeiros, como os recursos humanos, qualidade dos processos e afim. Aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de pontos estratégicos que são as pessoas, os colaboradores. E aí o processo começa a ser desenvolvido e aí que vai entrar os elementos financeiros. Controle de resultados operacionais. Mede os resultados, produtividade de colaboradores, equipes e setores. Então, através das informações, eu consigo ter os resultados operacionais. Controles de procedimentos operacionais. Registra comportamentos, atitudes dos colaboradores a partir de critérios pré-estabelecidos. Como que é isso? Eu tenho uma equipe, eu quero que essa equipe desenvolva, que essa equipe tenha atividades, mas eu tenho que ter uma postura de organização. Um exemplo que eu vou dar, eu vou marcar que a chegada dos funcionários é 8 horas. Aí um funcionário chega às 10, outro chega às 11, eu não vou ter uma postura de organização. Então, o controle de procedimento operacional entra entre os cumprimentos das funções de cada um dentro da empresa. Controle de entradas de recursos humanos. Avalia elementos de recrutamento, seleção, treinamento, visando qualificar conhecimento, habilidade, aptidão, valores e motivação dos colaboradores. Um exemplo, eu não posso pegar um motorista para ser um gerente. A função dele não é essa. Aí entra também controle de estoque, registra entrada e saída de estoque da empresa, assim como valores envolvidos em relação a demais aspectos financeiros. De acordo com cada negócio, as empresas poderão encontrar outros tipos de informações prioritárias a serem desenvolvidas. Então, o controle de estoque, o que entra e o que sai é muito importante também para uma empresa. Por quê? Porque eu não posso tirar nada do estoque sem eu dar baixa. Porque de repente eu posso vender um produto e não ter no estoque. Então, entrada e saída, o controle de estoque é muito importante também para que o mercado, porque se eu vender tipo produto online, mas quando o cliente me paga, eu vou lá no meu estoque e não tenho produto,
o que acontece? O cliente vai ficar bem feliz comigo, né? Então eu tenho que ter um controle para evitar incertezas no meu negócio também. Próximo. Comunicação. Nós falamos sobre informação e agora nós vamos falar sobre a comunicação da informação. É um elemento que facilita a sua elaboração. Contudo, ela vai muito além disso, influenciando no ambiente organizacional e em todos os processos empresariais. Configura-se como um dos principais elementos estratégicos para o negócio. Porque se eu não me comunico, tem aquele ditado, eu me estrubico. Não é assim que diz? Então eu tenho que ter comunicação entre os colaboradores, comunicação com os clientes, comunicação com o fornecedor, porque tudo isso é muito importante para a gestão, para o empreendimento. Então, com isso, eu consigo enriquecer a gestão da empresa. Quando eu me comunico com o RH, eu falo aquilo que o RH também irá falar com a equipe de vendas. O setor administrativo vai falar a mesma coisa com o setor de desenvolvimento, o setor de cargo, o setor de estoque. Então a comunicação ela é muito importante dentro da empresa, eu acho que é o pilar principal. Próximo. Os elementos de comunicação também funcionam com a finalidade de harmonizar a atuação entre diferentes colaboradores, setores e equipes. Sendo assim, é importante discernir e gerenciar os canais de comunicação do negócio. Quais são eles? Face a face. É a comunicação estabelecida entre pares, pessoalmente, permitindo identificar fatores, não apenas verbais, mas também gestuais, linguagem corporal, expressão facial e afins. Então, quando eu tenho uma empresa onde eu me comunico, às vezes eu já conheço o semblante do meu gerente. Eu já sei se ele está gostando ou se ele não está gostando. Então, isso é a comunicação, é o trabalho diário, face a face com a empresa, que a gente conhece como que funciona, o que é importante, o que não é. Então, a comunicação é um dos elementos que consegue fazer com que a empresa se desenvolva. Meios eletrônicos e telefone. Nós sabemos que hoje nós temos a comunicação, o WhatsApp, e-mail, tudo isso são meios de comunicação que ajudam o desenvolvimento da empresa. Documentos, por que é importante documentos? Por que é importante papel? O papel é que registra, o papel é que guarda, o papel é que ficam os relatórios, o que deu errado aqui ou o que deu certo. Então, é uma forma da empresa se desenvolver através... Então, a diferença entre planejamento e administração estratégica. Planejamento é aquilo que eu estou planejando sobre o que eu vou administrar. E a administração estratégica, ela é constante, porque eu tenho que ter estratégias para poder administrar. A diferença entre planejamento é uma ferramenta da administração estratégica. Ela visa a implementação, enquanto a administração estratégica é mais ampla. Ela engloba todo o meu planejamento. Então, eu tenho uma estratégia de vendas. Ela está no meu planejamento e para que aconteça eu tenho que cumprir. Então, essa é a estratégia de vendas. Próximo. Além disso, o planejamento estratégico é feito visualizando um período de aplicação, no qual certos objetivos, metas, planos e ação serão executados. A administração estratégia, ela tem uma visão abrangente. Ela pode utilizar projetos, conjuntos de planejamento. Eu tenho várias estratégias a curto e a longo prazo. Então eu posso me fortalecer no negócio através disso, a curto e a longo prazo. Então a estratégia é que vai determinar
o meu negócio. Como nós falamos lá no início, eu não preciso ter uma estratégia só. Eu posso dar continuidade, eu posso mudar no meio do caminho, eu posso segurar minha estratégia. Então, para que eu tenha bons resultados. Próximo. Quais são as etapas do processo da estratégia da administração? A administração é um foco da gestão, envolve uma série de elementos. Ela pode parecer muito complexa, ela pode parecer muito abstrata, mas na realidade ela é necessária, porque ela ajuda a simplificar o meu negócio, ela ajuda a eu ter brechas, soluções, estratégias diferentes. Então, quando eu tenho uma administração planejada, estratégica, no papel, eu consigo ter bons resultados. Eu consigo ter resultados que vão me dar lucro, resultados que vão trazer benefícios para a minha empresa. O que a estratégia compõe? Análise de ambiente. Nós vimos que nós temos o ambiente interno e o ambiente externo, que eu posso trabalhar. Eu tenho que ter estratégias para alcançar o meu público e para administrar dentro da empresa. A finalidade principal da análise dos ambientes é de identificar os elementos que interferem nas forças e fraquezas da empresa. Por isso que eu tenho que ter uma estratégia, tanto para a área externa quanto para a área interna da minha empresa. A segunda etapa. O que eu vejo na segunda etapa? Diretriz organizacional. Eu tenho que ter uma organização, porque se eu não me organizar, eu não consigo desenvolver a empresa. Por que quando nós entramos numa empresa tem lá escrito missão, objetivo, visão e valor da empresa? Muitos pensam que é para enfeite. Não, mas a empresa ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma estratégia. Então é importante. Qual que é a missão da minha empresa? É venda do quê? Eu viso o quê? Qual que é meu objetivo? Simplesmente abrir as portas todo dia para ver os clientes entrarem? Não, eu tenho um objetivo, eu tenho uma visão no mercado. Então tudo isso engloba missão, objetivo, visão e os valores da minha empresa, porque uma empresa sem valores pessoal, institucional, ela não tem objetivos, ela acaba sendo uma empresa falida. Terceira etapa, a missão. Só rapidinho passando, a missão é a finalidade de delimitar a razão da empresa existir. Objetivo, onde que ela deseja chegar. Visão, a organização, o ideal, o que eu desejo alcançar. Os valores, a cultura da organização, o seu modo de ser, de seguir, o que ela traz, o que ela atua. Além de serem fundamentais para orientar os rumos dos objetivos e metas de todas as áreas do empreendimento, esses 4 elementos também são importantes para orientar os colaboradores. Eu não tenho só uma missão, uma visão para a empresa. Eu tenho que ter um objetivo para os meus colaboradores. Por quê? Porque, como eu expliquei, se eu não tiver uma organização, a empresa ela não vai para frente. Porque se o meu funcionário ele não chegar todo dia e cumprir com o objetivo da empresa, a empresa não se desenvolve. Eu vou ter que fazer o que com o funcionário? Eu vou ter que demitir, eu tenho que ter um funcionário que tenha resultados. Igual eu coloquei, se eu pegar um motorista para ser gerente, ele não tem aquela visão de empreendedorismo, ele não é experiente para aquilo. Então a empresa ela não consegue se desenvolver se não tiver pessoas capacitadas para isso. Além disso, visão, missão, é uma carta de apresentação da empresa diante do mercado e dos clientes afim.
Porque se eu não atender bem os meus clientes, se eu não tiver um objetivo, se eu não fazer com que o meu cliente esteja satisfeito com o mercado, o que acontece? Ele vai falar mal. Hoje em dia nós temos as redes sociais que detonam, nós temos, se eu não vender um bom produto, ele vai falar também. Então nós temos que ter um objetivo de atender bem o cliente, e isso engloba missão, visão, o objetivo da empresa. Próximo. A terceira etapa, elaboração de estratégia. Ao observar as etapas anteriores, fica claro que ela tem uma função: proporcionar uma base sólida para a administração estratégica. Portanto, é a partir delas que a elaboração pode acontecer de maneira efetiva. Um exemplo que vamos pegar de uma escola: eu não consigo colocar uma criança já no 5º ano, sem ser alfabetizado, sem ele passar por todas as etapas. A mesma coisa é uma empresa. A empresa tem que ter todas as etapas, todo o desenvolvimento, para que ela possa se desenvolver no mercado, para que ela possa crescer, para que ela possa ter o objetivo. Então tem que ser uma organização como um crescimento, um desenvolvimento de uma criança na alfabetização. Então eu tenho que ter objetivos e estratégias para ter um sucesso. Próximo. Dessa maneira, a elaboração da estratégia conta com alternativa às suas definições principais, a partir de uma antecipação de cenários possíveis. Afinal, sabe-se que os ambientes em volta da empresa não são estáveis, mas também não são completamente imprevisíveis. É possível levantar as tendências e se preparar para lidar com mudanças durante o curso da atuação do negócio. Como nós já falamos, aparecem mudanças muitas vezes inesperadas, mas nós temos que estar preparados para essas mudanças. Um exemplo que nós vamos dar, podemos pegar o próprio instituto. As aulas eram presenciais, veio uma pandemia, veio o decreto. O que acontece? As aulas passam a ser online, não podem ser presenciais. Então é uma mudança drástica que as pessoas tiveram que se adaptar. Então nós podemos pegar essa pandemia como exemplo para muitas empresas, ou digamos assim, para a maioria das empresas. É se adaptar, mudar a estratégia drasticamente para que sejam alcançados os objetivos da administração. Quarta etapa. Implementação da estratégia. Eu tenho uma estratégia, mas se eu não fazer com que ela se realize, não serve de nada essa minha estratégia, esse meu planejamento. O ideal é que exista um período de preparo dos colaboradores. A estratégia, ela não é também da noite para o dia mudado drasticamente. Eu vou orientando os meus colaboradores, até os próprios clientes vão se adaptando às novas mudanças da empresa. Além de capacitar os recursos humanos, é preciso também adequar qualquer elemento relacionado a processos e operações, para que eles favoreçam a execução da estratégia. Então, tudo isso é importante. É um preparo dessa estratégia para que os colaboradores, para que toda a equipe consiga se atuar nessas estratégias. Próximo. Controle estratégico é que prevê e assegura o monitoramento dos resultados. Se eu aplico a estratégia, eu tenho que estar controlando para ver se está sendo realizado, se as estratégias estão sendo alcançadas, ou se de repente no meio do caminho eu tenho que melhorar, ou se eu tenho que segurar um pouquinho para que haja um desenvolvimento. E a empresa, ela precisa avaliar se o estabelecimento ele consegue alcançar, se ele consegue acompanhar esse tipo de estratégia.
Igual a gente já começou, desde o início a gente está falando, a estratégia ela pode ser mudada, ela pode ser ampliada, ela pode ser modificada a qualquer momento. Qual a importância da administração estratégica para a empresa? Ela é importante por quê? Porque ela proporciona um ambiente de trabalho ideal para qualquer empreendimento. Eu tenho que, igual a gente colocou, tudo tem que ter uma estratégia. Até a vida pessoal nossa precisa ter estratégia, precisa ter planejamento, precisa ter... quando nós acordamos de manhã, nós já temos uma estratégia, nós já temos um planejamento estratégico. Nós vamos levantar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Na empresa a mesma coisa. Então, para alcançar os melhores resultados, nós temos que a cada dia ter um planejamento estratégico. Então, a importância da estratégia na empresa. Ela é importante porque ela proporciona um ambiente de trabalho ideal para qualquer empreendimento, mais previsível, organizado, orientado e centrado no alcance dos melhores resultados. Então, a estratégia da empresa é importante por isso, para o empreendimento. Porque se eu me organizo, eu consigo orientar e eu consigo ter os resultados melhores. Próximo. Nessa perspectiva, ela atua com mais segurança. Por quê? Eu tenho segurança porque eu não tenho que chegar e fazer qualquer coisa. Eu vou seguir um roteiro, eu vou seguir uma perspectiva melhor. Eu vou ter solidez naquilo que eu vou fazer, porque eu já sei o que eu quero, eu já sei o que eu quero realizar, e eu não vou, porque eu já passei para os colaboradores aquilo, eu não vou gerar um estresse para os colaboradores, eu não vou estar gerando um desespero no dia a dia, nas informações, nos resultados. É um modo contínuo de atuar, ele visa qualidade, produtividade e a valorização também. Se eu produzo, se eu tenho a estratégia certinha, eu consigo trabalhar com qualidade, eu consigo valorizar a minha marca, valorizar o meu funcionário, porque eu não estou trabalhando no desespero e trabalhando de qualquer forma. A partir dessa perspectiva de gestão, a administração estratégica, ela garante que a empresa caminha em direção a um diferencial no mercado. Por quê? Porque eu tenho todo o planejamento do mês, do semestre, do ano, tudo está planejado. Então eu vou ter resultados, eu consigo trabalhar e ver qual que é o mercado competitivo. Isso para justificar a sua importância. Então, nós podemos falar em benefícios específicos para esses planejamentos. Próximo. Alguns benefícios da empresa: visão ampla e acertativa. Por quê? Porque eu tenho um planejamento sólido. Não é um planejamento da noite para o dia que eu fiz, que eu cheguei e resolvi fazer. Não, então eu tenho que ter essa expectativa de que vai dar certo, eu tenho que ter planejado, eu tenho que ter uma visão de como será a movimentação do meu negócio. E se eu não tiver essa visão, se eu não tiver essa estratégia, não vai ser acertativa no mercado, porque daí eu posso entrar na falência. O empreendimento, ele é guiado pela gestão estratégica e ele consegue fazer com que eu tenha conhecimento sobre o ambiente, eu consigo dominar aquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que é importante. Quando a empresa consegue fazer essas estratégias, ela consegue também se gerenciar, ela consegue lidar com os riscos e ela consegue os seus objetivos com qualidade. Próximo. Diferencial competitivo, mais do que uma simples vantagem competitiva. O diferencial competitivo é aquele que realmente distingue a empresa
na multidão de pessoas jurídicas. É ele que dá o toque especial. Então aqui a gente está falando da competição do mercado. Como nós já falamos em outros módulos do mercado competitivo, na administração também é um mercado competitivo. Então quando eu planejei, eu consigo fazer parte desse mercado e eu consigo mostrar o meu diferencial com os mesmos produtos do meu concorrente. Como aprender sobre a administração estratégica? Logo no início, nós afirmamos que praticar a administração estratégica não é uma questão de habilidade natural. Não é uma qualidade de uma pessoa específica, embora algumas pessoas tenham uma facilidade maior em ter uma visão estratégica. A verdade é que nossa cultura cria muitos mitos sobre gênios nas áreas de diversas e fazem com que as pessoas pensem que eles nasceram daquela maneira. Mas não, na verdade não é isso. A pessoa ela estudou, a pessoa se preparou. Então é a mesma coisa com a administração estratégica. É o preparar, é o estudar, é a pessoa procurar entrar nesse mercado com uma cultura diferente. Então eu procuro, eu estudo, eu tenho facilidade nisso. O outro colaborador tem facilidade naquilo. Então nós vamos juntos montar uma forma da gente conseguir alavancar e conseguir se desenvolver nesse mercado. Felizmente, esse modo de ver as coisas vem sendo desconstruído e os gestores da empresa estão dentre os públicos mais conscientes de que a capacidade pode ser desenvolvida e ampliada a partir do estudo e empenho. Foi tudo isso que nós falamos. Nós temos que estudar, procurar, conhecer, buscar informações, buscar relatórios, fazer pesquisa de mercado para que possamos aplicar numa empresa e que essa empresa consiga se sobressair no mercado capitalista, nesse mercado competitivo. Nós temos algumas referências de livros, de pesquisas, de gestão de marketing, gestão estratégica e o planejamento estratégico também de uma empresa, gestão na administração também. São algumas referências do estudo que nós fizemos e que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de explicação, estou à disposição. E até a próxima aula para nós estarmos nos encontrando.